João capítulo 11, a morte de Lázaro, diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao sepulcro ao encontro dele. E Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste.
Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Há momentos em que os problemas parecem sem solução. Há momentos em que os problemas nos geram profunda decepção. Quando eu estava sentado diante do médico e ele me fala que o câncer tinha voltado, que decepção. A minha primeira fala com Deus foi: vai ficar assim toda hora? Vai ficar indo e voltando? Vou ficar nessa luta? Essa foi a minha primeira fala com Deus. Porque no primeiro momento, a sua humanidade não quer nem acreditar que aquilo é verdade. Pô, não é possível, cara. Pô, enfrentei isso em 2021, vou enfrentar de novo em 2024. Pô, que isso, cara? Me alimentando bem, pô, me exercitando, pô. Há momentos em que a gente sente assim, uma profunda decepção com o momento que a gente está vivendo, sim ou não? Mas depois, logo depois, vem à tona os meus valores. O primeiro ímpeto é o ímpeto da sua dor, mas logo depois veio o ímpeto da minha fé, em que eu tinha que acreditar que Deus está no controle e que Ele vai agir do jeito dele, mesmo que eu não goste. E que se Ele está agindo do jeito dele, mesmo que eu não goste, no final eu vou gostar, porque a glória dele vai ser revelada. Mas esse momento que eu vivi é um momento que muitos aqui vivem. Você está enfrentando um momento de saúde difícil, um momento problemático nas suas emoções, pânico, ansiedade, uma crise por causa do pensamento acelerado, gente que depende de remédio para dormir, não precisa levantar a mão, mas tem gente aqui que precisa tomar remédio todo dia para dormir? Sim ou não? Sua mente não para, você fica lembrando coisas, você vai para a cama e é uma luta, você tem medo de ir para a cama e não conseguir dormir. Alguém aqui enfrenta isso? Sim ou não? E para piorar ainda, temos as doenças relacionais. Um relacionamento doente dentro de casa, com o filho, com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe, com o irmão. E essas coisas doem dentro da gente, magoam a gente, maltratam a gente e geram na gente sentimentos terríveis que vão afetar o emocional e que vão afetar o físico. Porque não tem jeito, nós somatizamos. Os problemas relacionais, eles vão descambar em algum lugar. E quando a gente enfrenta essas situações da vida, em que a gente não vê muita luz no fim do túnel, o sentimento é: olha, não vai ter jeito, não vou ter solução, não vou ter uma resposta, isso não tem como mudar. E é justamente nessa hora que tudo parece acabado, que essa família é representada na Bíblia. Por quê? Porque tinha uma família composta de 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Jesus era amigo dessa família, frequentava essa casa. Marta era uma pessoa muito ativa,
gostava de ir para a cozinha, cozinhar, preparar um ambiente gostoso para Jesus. Jesus gostava de estar naquela casa. Era um lugar que, mais do que ministrar as pessoas, ele se sentia também amado. Dá para ver que Jesus também tinha um feedback ali. E quem que não precisa? Eu sou pastor, tenho que só doar. Não, todos nós queremos feedback. Todos nós precisamos de uma contrapartida. Todos nós precisamos de uma resposta. Todos nós precisamos de um suporte, de um elogio, de um apoio. E Jesus gostava daquele ambiente. Só que agora Jesus está pregando em outra localidade e chega até ele uma pessoa para informar: olha, pediram para o senhor ir correndo, porque o seu amigo Lázaro está prestes a morrer. Jesus estava a 3 quilômetros de Betânia. É longe? Não. Dava para ir em pouco tempo? Dava. Dava para chegar lá em meia hora? Dava. Mas diz a Bíblia que Jesus ficou ali mais 2 dias. E só então foi para Betânia. Quando ele chega em Betânia, as 2 irmãs do Lázaro encontram com ele. E a fala delas é a mesma. A fala é: olha, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A coisa é tão complexa que quando Jesus encontra com Maria, chorando aos pés dele por causa do irmão, e as pessoas em volta começam a chorar, mesmo Jesus sabendo que ia ressuscitar, ele não aguentou e chorou. Imagina a cena fúnebre, triste, que Jesus enfrentou. Mesmo sabendo o milagre que faria, ele chora e ele vive aquele momento. Jesus pergunta: aonde colocaram o corpo dele? Eu estive nesse lugar. E eles vão até o local e falam: é aqui. E Jesus dá uma ordem inesperada. Ele diz: tirem a pedra. Marta vai dizer: Jesus, olha, já está 4 dias aí, já está fedendo. Mas Jesus fala: não tira. Eles tiram a pedra e Jesus dá uma palavra dizendo: Lázaro, vem para fora. E diz o texto que imediatamente Lázaro levanta da tumba e, enrolado em faixas, que era um costume enrolar tipo uma múmia, o corpo de uma pessoa, jogavam especiarias, jogavam perfumes, e enrolava, e jogava perfume, e enrolava, para a pessoa ficar mais ou menos embalsamada. E aquele homem então sai dali que nem uma múmia andando, enrolado em panos, e Jesus fala: tira a roupa dele e faz um churrasco. Vamos celebrar, ele está vivo. Quando tudo parecia acabado, o milagre aconteceu. E a pergunta que a gente deve fazer hoje é: diante das situações difíceis que a gente enfrenta, diante das lutas que a gente enfrenta, diante do motivo pelo qual nós viemos aqui hoje, clamar a Deus, pedindo a Deus uma intervenção na nossa vida, que atitudes nós precisamos ter? Primeiro, quando tudo parecer acabado, procure um amigo de verdade. Eles procuraram Jesus. Jesus não é só o Filho de Deus, Ele não é só o Salvador. O versículo 3 vai dizer que eles foram até Jesus e disseram assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Eles falaram: Senhor, o teu amigão do peito, Lázaro, ele está muito doente. O senhor não pode vir socorrer, não? Eles conheciam muitas pessoas. Eles tinham muitos amigos em Betânia. Na hora do enterro está lotado de gente. Mas eles tinham amigos mais chegados. E o nome desse amigo mais chegado era Jesus. Eu não sei se você tem procurado amigos
diante da sua luta, compartilhando o seu momento, tendo a força de um amigo, mas às vezes nós nos trancamos nos nossos problemas. Nós abrimos mão de algo que é tão bíblico, que é o apoio de um com o outro, o suporte de um com o outro, a amizade de um com o outro. Nós precisamos de pessoas. E nós precisamos de uma pessoa que é maior do que todas as outras, Jesus. Procure pessoas e procure Jesus. Procure amigos de verdade. Não viva a sua dor sozinho. Eu não gosto de contar minha vida para ninguém. Eu não gosto de contar meus problemas para ninguém. Eu poderia ter ficado calado, marcado o dia da cirurgia e ido para a cirurgia, mas eu não sou tão burro para abrir mão da intercessão de um povo. Eu não sou tão arrogante para achar que eu tenho que resolver meus problemas sozinho, porque tem hora que a tua fé fraqueja, mas tem alguém intercedendo pela tua vida. Tem uma hora que você está sem força até para orar, mas tem alguém com o joelho no chão pela tua vida. A Bíblia fala que existem pessoas que ficam na brecha por outras. Porque quando você enfrenta um problema, tem hora que você está antenado com Deus, e se vier o King Kong, você parte para cima dele. Mas tem momentos em que bate uma tristezazinha, que naquele momento você fala, poxa, por que isso? E é justamente nesses momentos que você está fraquejando, que você não está tão forte, que tem alguém que está declarando sobre a tua vida, profetizando sobre a tua vida, dizendo para Deus, Deus, o Senhor não vai deixar o João, a Maria, o Pedro, o Antônio, a Patrícia, o Carlos, o Senhor não vai deixar de lado, não. O Senhor vai fazer a tua obra, porque a tua palavra me garante isso, Senhor. A tua palavra revela o teu poder, Senhor. Quem está entendendo? Por isso que nós temos as células na igreja. Nós dividimos a igreja toda em comunidades pequenas, para que você tenha uma interação semanal, olho no olho, oração, intercessão, amizade. Um lugar que você possa compartilhar, poxa, vou fazer um exame, orem por mim. Olha, meu pai está um pouco doente, orem por ele. Segundo lugar, quando tudo parece acabado, busque apoio de alguém que esteja sensível à sua dor. Às vezes você até procura amigos, mas sabe, às vezes a pessoa também está com a cabeça tão voada, a pessoa está com tanto problema, às vezes a pessoa está num momento ruim, que mesmo sendo seu amigo, ele não entrou em sintonia com o teu momento, ele não entrou na frequência da tua dor, ele não conseguiu perceber o quanto aquele momento para você é desafiador. Mas dá uma olhada no versículo 5, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Jesus amava, e ele falou, nós vamos lá, agora não, mas nós vamos lá. Nós vamos lá. Jesus definiu, eu vou participar desse momento, eu vou me envolver nesse momento, eu vou interferir nesse momento. Sabe, procure pessoas que estejam sensíveis. É interessante que no versículo 33 diz, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Você imagina Jesus chorando? Imagina a cena. O Filho de Deus, ele tem uma preocupação com a humanidade inteira, mas ele chora por um amigo. Imagina a Marta, Maria, perto de Jesus, olhando para ele e a lágrima descendo. Ele não estava chorando porque não tinha comprado um carro, ele não estava chorando porque não foi promovido, ele não estava chorando porque não passou num concurso público, ele não estava chorando porque não comprou uma casa própria, ele estava chorando porque alguém tinha morrido que ele amava muito. Nós precisamos
de pessoas sensíveis à nossa dor, sensíveis à nossa realidade, sensíveis ao nosso momento. Por isso nós precisamos, além de pessoas, de Jesus, porque Ele está sempre sensível ao nosso momento. Pastor, mas eu não sinto Jesus tão perto assim. Eu não sinto Ele participando do meu momento. Sabe qual é o problema? Vou te falar. Jesus frequentava a casa deles quando estava tudo bem. Inclusive Marta fazia uma lasanha de abobrinha maravilhosa. Entendeu? Fazia um suco de genipapo, Jesus gostava do suco de genipapo. Entendeu? Então, ele ia para lá direto, comia lá direto. Eles tinham amizade nos tempos bons. Nos tempos difíceis, essa amizade só teve continuidade. Sabe o problema da gente? É que nos momentos bons, Jesus fica meio distante da gente. A gente não procura muito. A gente não tem muita afinidade, a gente ora pouco, a gente não se dedica a uma convivência com Ele, a gente não dialoga. Então, quando vem um momento difícil, a gente não está acostumado a lidar com Ele. A gente não desenvolve uma amizade nos momentos normais da vida, e quando chega nos momentos que a gente precisa de mais, a gente não sabe nem por onde começar. Quem entendeu? Amém? Então, eles tinham momentos maravilhosos com Jesus. Quando veio um momento ruim, eles falaram o quê? Vamos continuar essa amizade, essa relação. Jesus se importa com a gente, chama Ele lá. Terceiro lugar, quando tudo parece acabado, não esqueça que nenhuma situação é irreversível para Jesus. Nós temos um problema dentro de nós, que é a incredulidade. Nós temos uma tendência a sermos o quê? Racionais. Nós acreditamos na lei da física. Eu solto a minha Bíblia aqui, a lei da gravidade ela vai cair. Nós não acreditamos que vamos soltar a Bíblia, ela vai levitar. Mas a fé é acreditar que eu vou soltar a Bíblia, ela vai levitar. A fé não tem compromisso nenhum com a lógica. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho visto o comportamento de algumas pessoas, a ideologia de algumas pessoas, o quanto eles acreditam em coisas tão fáceis de serem vistas como mentirosas, que eu falo, sabe o nome disso? Não é mais crença, é fé. Essa cultura ideológica que está sobre o Brasil, em que as pessoas acham que tudo quanto é assaltante é bonzinho, que tudo quanto é policial é bandido, que acha que tudo quanto é criança é trans, que acha que a ideologia de gênero é a coisa mais linda do mundo, esse pessoal que acha que tem que acabar com a educação, que tem que ser desse jeito. Essa galera, isso não é mais uma convicção, gente. Isso é uma fé. Isso é uma religião. Nós estamos lidando com uma situação espiritual. É uma convicção espiritual. Isso não tem mais nada a ver com acreditar, opinião. Não, passou desse limite. Porque é tão fácil ver que aquilo é demoníaco, que aquilo é sujo, que aquilo é depravante, como foi aquele show da Madonna, mas o cara crê. Por quê? Porque virou a fé. E muitas vezes, nós não temos a mesma fé para o lado de Deus que as pessoas têm para o lado do diabo. As pessoas acreditam em certas coisas. Olha, você fala para mim, pastor, passa na porta do cemitério, tem gente que entra em cemitério de madrugada, abre tumba, come carne de gente morta. É verdade, tem isso aqui no Rio de Janeiro. Tem isso aqui no Rio de Janeiro. Aí você fala, nossa pastor, que coisa assustadora. Deixa eu te falar, fé. É a fé que a pessoa tem naquela situação de malignidade que se instalou na vida dela. E você que tem fé no Deus vivo, tem a mesma fé? Você acorda de madrugada para buscar o teu Deus, como ele acorda de madrugada para comer comida de coisa morta? De gente morta?
Você tem disposição para de madrugada acordar para falar com o teu Deus, como Ele tem para fazer um despacho? Eu tenho que ter respeito por Ele, porque Ele tem fé. Não apresentaram para Ele o caminho da verdade em Jesus. Ele se apegou ao que ofereceram para Ele. Tem que ser respeitado. Não está caminhando para o caminho que Deus quer para a vida dele, não está vibrando, não está feliz, mas ele está indo para lá porque é o que ele crê. E nós, que temos Deus vivo, acordamos de madrugada para isso? Buscamos mesmo? Mas Deus, marquei reunião contigo hoje, 2 da manhã. Nós vamos ter uma conversa séria hoje. Porque não dá para acontecer o que está acontecendo na minha vida, e o Senhor pelo menos não me dizer por quê. Você acha que Deus vai ficar ofendido se você falar isso com Ele? Você acha que você marcar um apontamento com Deus, uma reunião com Deus, Ele vai ficar chateado com você? O que Deus mais quer é que você acredite que quando você marca um encontro com Ele, que você vai chegar lá e Ele vai estar lá. Mas quantos de nós fazemos isso? Não esqueça que nenhuma situação é irreversível para Jesus. Achavam que Ele poderia curar o Lázaro, mas não achavam que Ele poderia ressuscitar Lázaro. Achavam que Ele poderia curar. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ninguém falou assim, ainda bem que o Senhor chegou. Porque agora chegou a solução. Ninguém falou, olha, não importa se tem 4 dias, se está fedendo, vai voltar a cheirar bem. Não importa se o rim parou, o fígado parou, o sangue não movimenta mais. Chegou Jesus. Se Ele quiser, não tem nada que o impeça. Ninguém falou isso. O que nós precisamos entender é que quando tudo parece acabado, é a hora que Jesus mais gosta de agir. Porque nós temos dificuldade de reconhecer que é Ele que está fazendo as coisas na nossa vida. Nós conseguimos as coisas e achamos que foi alguém que indicou, que foi a gente que fez, que foi o nosso potencial, que foi o nosso talento. É porque eu sou bom no comercial, é porque eu sou bom no marketing, é porque eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Então, a gente começa a confiar em pessoas, indicações, network e nosso potencial. Então, quando tudo parece acabado, Jesus gosta de aparecer nessa hora, porque agora você vai ter que reconhecer que foi Ele. Quem entendeu? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Em quarto lugar, quando tudo parece acabado, não esqueça que seu tempo pode não ser o tempo de Jesus. Não é que Ele não ouve, é que Ele não atende do seu jeito. Falaram para Jesus o quê? Jesus, venha logo. O teu amigo está muito doente. Qual era a expectativa deles? Daqui a 40 minutos no máximo Jesus está aqui. 40 minutos Jesus está aqui. Sim ou não? Jesus decepcionou seus grandes amigos, sim ou não? E eles tinham uma vantagem. Porque 40 minutos depois, 30 minutos depois, quem deu o recado para Jesus voltou e falou, já deu o recado. E quando a gente ora, não vem nenhum anjo e fala assim, ó, ele já entendeu, já recebeu o recado. Só que não vai agir agora. O anjo não faz isso com a gente, danado do anjo. A gente pede, Jesus não dá a resposta do nosso e-mail. Sim ou não? E a gente acha o quê? Não está me ouvindo. Para todo mundo funciona, menos para mim. Jesus está de palhaçada comigo. Sim ou não? Fala a verdade. Aí Jesus olha para a gente e fala assim, você não sabe ler a Bíblia não? Dá uma olhada só. Eu estava a 3 quilômetros do Lázaro. Eles pediram para eu ir na hora, porque ele estava prestes a morrer.
de propósito, segurei 2 dias. Só de raiva, ele não vou. E por que ele não foi? Porque ele queria ensinar uma coisa que eles não tinham aprendido. Eles acreditavam que Jesus tinha poder? Sim ou não? Mas eles não acreditavam que ele tinha todo o poder. É forte. Eles acreditavam que ele tinha poder, mas eles não acreditavam que ele tinha todo o poder. Ele tinha poder para curar, para ressuscitar não. Aí Jesus demora um pouco para dar a aula. Calma aí, deixa eu ensinar essa lição, senão nós não vamos saber. Deixa eu dar essa lição, senão a igreja, a atitude, lá em 2024, vai se reunir e não vai saber. Deixa eu fazer bem feito aqui, para dar aula para todo mundo aqui, e a aula ficar no online, ficar no YouTube do céu, e eles poderem recordar essa aula depois e entender que o tempo de vocês não é o meu, não quer dizer que eu não estou ouvindo. E sabe qual é o problema? Quando a resposta não vem no tempo que a gente quer, a gente para de clamar, a gente para de orar, e a gente desconfia da resposta. E aí Deus fala: como que eu respondo agora que você nem fé tem mais? Como que eu respondo se você teve fé, mas a sua fé é por 1 minuto? É por 1 dia, é por 1 mês, talvez até por 1 ano, mas se não é no prazo que eu defini, você para de acreditar. Você não acredita em mim, você acredita no seu tempo. Você não acredita em mim, você acredita nas coisas do jeito que você definiu. Você só acredita até o limite que você dá. Você me deu um prazo, eu não faço no seu prazo, então eu não sou mais Deus? Você me dá um prazo, eu não faço no tempo que você quer, então eu não sou mais Deus? 5º lugar, quando tudo parecer acabado, faça a sua parte para que o milagre aconteça. Nós estamos aqui, e nós viemos aqui em busca de uma resposta do Pai. O que você pode fazer hoje aqui? Primeira coisa você fez, você veio. A segunda coisa que você tem que fazer é confiar. Falar: hoje Deus vai agir na minha vida. Você tem que hoje tomar posse de que Deus está aqui. Os anjos do Senhor já foram convocados, já estão aqui, os anjos ministradores do Senhor, e o Senhor vai derramar milagres e bênçãos nesse lugar hoje. Você tem que ser tomado agora por uma convicção, é a sua parte. O milagre é com Ele, mas a fé é contigo. O milagre você não pode fazer, mas crer, você pode. Jesus vira e fala assim: tira a pedra lá. Quem vai ressuscitar um morto não pode tirar a pedra? Quem vai ressuscitar um morto, tirar a pedra é soprar. Mas Jesus falou: vocês vão fazer a parte de vocês, vocês vão tirar a pedra. Vocês vão fazer uma coisa que parece maluca. Vocês vão fazer uma coisa que parece imprudente. Vocês vão fazer uma coisa que parece que vai trazer um mau cheiro para fora. Mas eu só vou agir depois que vocês mostrarem a fé para fazer o que parece maluco. Eu só vou fazer a minha parte depois que vocês fizerem a parte de vocês, que envolve esforço, mover uma pedra. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Você quer restaurar um filho, você quer restaurar uma esposa, você quer restaurar um casamento, o que você pode fazer? O quanto você pode se quebrantar, o quanto você pode trabalhar. Eu estou começando um mês de milagre com vocês aqui, mas o que vocês vão ter que fazer esse mês? Qual é a parte de vocês? Eu vou fazer o resto, vocês vão fazer a de vocês? Deus vai liberar hoje restauração de relacionamentos aqui. Deus vai derramar um amor profundo em casamentos aqui. Deus vai restaurar a saúde financeira, emocional aqui. Nós vamos ter que depois agir em prol do milagre da nossa parte.
Em último lugar, quando tudo parece acabado, aprenda o que significa crer em Jesus. Irmãos, no versículo 40, diz assim: disse-lhes Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus mandou tirar a pedra, falaram assim: Senhor, já cheira mal. Aí Jesus vira e fala assim: eu não falei que se crer vai ver a glória de Deus? Sabe o que aconteceu? Ninguém falou mais nada. Quando ele fala para tirar a pedra, o pessoal dá um conselho: ó, Senhor, o senhor está querendo ver o corpo? Porque já está fedendo. Ninguém sabe o que ele vai fazer ainda. Aí ele fala: se crer, vai ver a glória de Deus. Marta e Maria falam: ele quer fazer alguma coisa. Sossega e obedece. Por que a gente vai ver a glória de Deus? O que ele vai fazer? Como ele vai agir? No versículo 41, diz assim: então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está ali, para que creia que tu me enviaste. Jesus começa a orar para o Pai em voz alta para a galera ver o que está acontecendo. Aqui, ó, se vocês orarem ao Pai, até morto ressuscita. Jesus está dando uma aula. O texto diz que ele orou alto para o povo ouvir, para ele deixar um ensino. E ele ora. E aí no versículo 45 nós lemos: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Nós hoje aqui precisamos crer em Jesus. Eu sei que eu fiz muita oração que não foi atendida, você também. Mas que se dane o que já foi, o que importa agora é o que hoje nós vamos fazer. Hoje nós vamos entrar numa batalha espiritual, numa busca, numa intensidade e num domínio completo do nosso corpo, das nossas emoções, da nossa alma, pela fé, dizendo: Deus, eu quero minha resposta, eu estou aqui diante do Senhor, age sobre a minha vida, eu creio que é o Senhor. Amém? E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família, para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.